Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, vendo um quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2022. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação o ato de sessão ordinária ocorrido no dia 21 de julho. João, segue sequência? Aprovado. 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 Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata de sessão ordinária. Solicito a leitura das indicações para a deliberação do plenário. Indicações. Os vereadores que presentes subscrevem, solicito que depois de ouvido o plenário seja encaminhado ao expediente do prefeito municipal, dando ciência às seguintes indicações. Indicação número 128 de 2022. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencie a colocação de manilhas e serviço de manutenção em trecho da Estrada das Flores, na comunidade de Lagoa, tendo como referência a marcenaria do Sr. Jorge. Segue foto para ilustrar o problema à hora relatado. Indicação de autoria do vereador Adilson Oliveira. Indicação número 129 de 2022. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencie a troca de lâmpadas queimadas às margens da Travessa Getúlio Alves de Oliveira, no Xaxim, tendo como referência as propriedades localizadas no término da via, bem como em trecho de bifurcação, cerca de 200 metros do início da via. A via tem como referência o Areal Zilioto. No ensejo, indica a troca de lâmpada queimada na rua Rodolfo Valaschi, em frente à residência número 134, no bairro Jardim Bosque da Saúde. Indicação número 130 de 2022, indica o Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a colocação de material fresado e patrulhamento na rua Arildo Farias de Oliveira, no Bosque da Saúde, tendo em vista que, com os serviços de pavimentação, determinadas vias passaram a receber maior fluxo de veículos, sendo a referida via uma destas. Indicação da autoria da vereadora Raquel Mercedes. Indicação número 131 de 2022. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a realização de uma reunião na comunidade do Matulão para auxiliar os moradores na formalização de uma associação para gerir situações envolvendo o sistema de água tratada na referida comunidade. Indicação de autoria do vereador Ricardo. As justificativas das indicações apresentadas são para atender às solicitações dos munícipes que procuraram os vereadores. São essas, presidente. Coloco em votação as indicações apresentadas. João, segue sequência? Aprovado. Aprovados. 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 Aprovado. 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 Aprovadas. Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovadas as indicações e determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimento número 61 de 2022. A súmula é a terceirização de mão de obra. Excelentíssimo senhor prefeito, a Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio da proposição do vereador Adilson Luiz de Oliveira, após deliberado em plenário, requer cópia na íntegra de todo o processo de dispensa número 11 de 2022, que trata da contratação emergencial da empresa para a prestação de serviço de mão de obra terceirizada, sendo enviado um material gravado com CD, DVD ou disponibilizado um link de acesso via e-mail, em documento não digitalizado, para que seja possível copiar o link.
Pedimos que a resposta seja emitida no prazo máximo de 5 dias a contar do recebimento deste documento, tendo em vista que a solicitação da informação já foi realizada em 23 de junho de 2022 por meio do requerimento número 57 de 2022. Houve o envio do link de acesso através do ofício 277 de 2022 como resposta em documento digitalizado, não sendo possível realizar a cópia do mesmo. Ao digitar o endereço, não foi possível o acesso, sendo emitida uma resposta: talvez esse item não exista ou não esteja mais disponível. A justificativa é que o processo de fiscalização é uma das funções exercidas pela Câmara Municipal mediante seus parlamentares e representa um anseio da população, sendo o presente pedido uma cobrança de cidadãos que prezam pela transparência das ações realizadas pela administração pública. Aguardamos que a resposta seja enviada dentro do prazo estabelecido em virtude de haver ultrapassado os 30 dias do primeiro pedido, conforme a legislação municipal. 28 de julho de 2022, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Coloco o referido projeto, requerimento em votação. Joana, sequência. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário, declaro aprovado o requerimento e determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Na ordem do dia, temos a apresentação do projeto de lei número 18, de 2022, do Poder Legislativo, que dispõe sobre o projeto Cabide Solidário. Se puder, doe. Se precisar, pegue. No município de Tijucas do Sul. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 18, de 28 de julho de 2022. Mensagem. O presente projeto de lei tem por finalidade a humanização e o auxílio às pessoas carentes que não têm condições de comprar roupas e calçados para si e para os seus filhos. O projeto Cabide Solidário vem ao encontro com essa necessidade. Temos em nossa cidade várias regiões de ocupações com muitas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, sendo que vemos nessa proposta uma forma de amenizar o sofrimento ao próximo e fazer assim com que as pessoas também se desapeguem das coisas que não estão utilizando mais, principalmente nos meses de inverno, onde temos temperaturas que chegam abaixo de 0 grau. Seria de grande ajuda a doação de roupas e cobertores nesses locais para essas pessoas mais necessitadas. Diante das razões acima expostas, solicito o apoio dos demais nobres vereadores. Câmara Municipal, 28 de julho de 2022, vereador Ricardo Chicoves Oliveira. Determina o encaminhamento às comissões de Justiça e Redação Final, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 17 de 2022, o Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal 531/2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Tijucas do Sul e da outras providências, no que se especifica. O projeto está em discussão. É visível o crescimento no nosso município, principalmente no que se refere à população. Recentemente já teve a reorganização aí da estrutura do Poder Executivo e agora a gente está propondo do Poder Legislativo para que com isso consigamos entregar um trabalho de qualidade para toda a população. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 17 de 2022 do Poder Executivo, que altera a Lei 498, de 11 de novembro de 2014, que institui plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta. O projeto está em discussão. Bom, esse projeto aí é o que visa alterar aí de 20 para 30 horas os cargos aí dos engenheiros e também dos advogados, tendo em vista os principais motivos hoje que, por conta até do REURB, a gente viu aí que o REURB está sobrecarregado, mas a gente entende que com essa mudança
a gente consiga aí vir a ter um pouco mais de rapidez a esse serviço. Como o vereador disse, acho que a gente vê aqui na Câmara uma série de trabalhos e a gente mandando também para a Prefeitura, a gente vê que o município sim está crescendo e precisa aí de mais ajuda do pessoal para que realmente a gente consiga aí passar tudo a tempo e tudo para o melhor atendimento ao público que procura. Nesse caso, eu cito o REURB por causa que acho que é o principal agora nesse momento. Que a gente vê que, principalmente, aí, algumas coisas estão esperando, está sendo... Os advogados não conseguem, às vezes, dar esse segmento, os engenheiros, às vezes... a gente sempre cobrava até na questão de ligação de energia, qual o projeto já foi reprovado, digamos, pela justiça. Então, que a gente se assegure, como a gente se segurou com um cargo aí de mais um engenheiro, também advogado, que a gente espera ter no próximo concurso. Então, não será digamos, a gente não está abrindo uma margem de mais 10 horas para o funcionário que está hoje, mas para que lá na frente barre a contratação de novos funcionários. Realmente, o primeiro questionamento qual foi feito ao Poder Executivo foi em relação que estaria tirando, de repente, aí a oportunidade de um engenheiro, de um advogado estar prestando o concurso, e o qual foi nos esclarecido que vai ser mantido os cargos no próximo concurso, tanto uma vaga para engenharia e outra para direito, para advogado, e que aumentando de 20 para 30 horas nesse momento ajudaria muito, não só na questão do REURB, mas em vários outros projetos ali da engenharia que hoje se encontra, não digamos que seja parado, mas está muito moroso devido à alta demanda de serviço. Então aumentaria tanto 20 horas para engenheiro, que a gente tem 2 engenheiros, e mais 20 horas para advogado, o qual conseguiria desenvolver um trabalho, até porque quem já está dentro da administração já está por dentro de todos os processos, já está apto a fazer esse trabalho. E quem vai vir no concurso ainda vai demorar aí, acredito que uns 90, 120 dias até fazer o edital, chamar a prova e até a pessoa se adequar dentro da administração. Então podemos dizer que é 1 ano, e dentro desse 1 ano, né, muita coisa pode acontecer. Acho que vale lembrar também que isso vai depender da concordância também dos profissionais, né, tanto o advogado quanto os 2 engenheiros, 2 advogados, se eles vão querer ou não estender de 20 para 30 horas. Se não vai haver um aumento de salário, e sim pagar pelas horas trabalhadas. Então, eu acredito que esse projeto é muito importante, porque o ano passado nós questionamos, né, algumas reformas, alguma construção que tinha que fazer na área da educação e alegaram a dificuldade que tinha do trabalho do engenheiro mesmo, do acompanhamento do engenheiro. Então, aumentando a carga horária, eu acredito que tem a possibilidade de atender essas demandas. E não só como o REURB, né, como até eu fiz um vídeo do REURB que está muito atrasado, todos os REURB, tudo, nesses 2 anos, 2 REURB só foi aprovado até agora. Então, eu acredito que aumentando a carga horária, vai ser prestado um serviço melhor, vai estar devolvendo um serviço para a população melhor. E acredito que tem que aumentar mesmo, né, a carga horária. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 27 de 2022, do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 50, de 8 de dezembro de 2005, e da outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto, a gente teve muito questionamento agora, essa semana, a partir do momento que foi feita a leitura por alguns servidores, que é o projeto que altera a Lei Municipal número 50. Muito devido a um laudo que teve agora recentemente aí, que trata da insalubridade e da periculosidade. Mas eu gostaria aqui de esclarecer que são 2 coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o laudo, outra coisa é o projeto de lei que veio para alteração da Lei 50.
combinou de ser no mesmo momento e de tratar alguns dos artigos que está pedindo alteração, tratar do mesmo assunto, que é o caso do artigo 67 até o 70 e o 77, a inclusão do 77A. É um projeto qual até alguns servidores andaram mandando para nós, vereadores, alguns apontamentos esses que estão sendo analisados um a um, todos os artigos estão sendo revistos, tanto por nós, vereadores, também com o jurídico da Câmara Municipal, para que a gente possa estar emitindo um parecer conclusivo aí na próxima semana, o qual vai ser feita a votação. Nesse primeiro momento, tem algumas coisas questionáveis, sim, que depende aí, de repente, de uma emenda ou não, mas ainda, de primeiro momento, a gente não tem uma conclusão do projeto como um todo. A gente está tendo muita cautela, até porque se referindo à Lei 50, que trata de toda a estrutura aí dos servidores do município, a gente tem que ter uma cautela. Mas o que a gente pode dizer é que está sendo trabalhado e estudado artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, para que a gente traga algo que esteja igual a CLT, que pede que a CLT traz, a gente tenha também na nossa lei municipal, que não tenha nada controverso. Então, a gente está tendo esse cuidado. Essa semana recebemos alguns servidores, ao qual esclarecemos algumas dúvidas para esses servidores, e esclarecemos também que o laudo não é vinculado ao projeto de lei. O projeto de lei é uma coisa, o laudo é outra. Nós não temos competência para contestar o laudo, não temos nem conhecimento técnico para analisar se está correto ou não o laudo. Isso é uma coisa muito técnica, e sim o projeto de lei. O projeto de lei, sim, está dentro da nossa competência, nossa obrigação a fazer essa análise aí para que saia da maneira mais correta possível. Esse projeto, desde que a gente recebeu ele na semana passada, né, a gente vem recebendo muitos questionamentos, porque ele vai diretamente ali interferir na vida do funcionário público. Então, o pessoal tem buscado muito. E como já foi falado, né, houve ali uma certa mistura entre o que é o projeto e o que é o tal laudo que saiu, infelizmente, na mesma hora, né? Isso acaba atrapalhando um pouco a discussão. O projeto que trata dessas alterações na Lei 50, a gente se debruçou nele essa semana. Estamos aqui desde segunda-feira só estudando as leis e CLT, o estatuto, para poder trazer algo concreto daquilo que está correto, daquilo que precisa talvez ser mudado ou melhorado dentro desse projeto de alteração da Lei 50. Né? Que eu anotei assim, situações mais sensíveis estão no artigo 2, que trata sobre as férias, né, do funcionário, né, que elas poderão ser usufruídas em 3 períodos, a critério da administração, sendo que a CLT ela deixa claro, né, que ela pode ser feita assim, mas em concordância com o funcionário. Também no artigo 3º, que trata ali que as férias do funcionário ele pode perder o direito à férias se ele faltar 15 dias. Né? Ele tem as reduções ali, as deduções dos dias que ele perde, mas ele não perde o direito à férias. Então são pontos que a gente foi levantando de acordo com a CLT e o Estatuto, e a gente vai estar apontando, provavelmente na sessão ali, na próxima, onde for discutido esse projeto, trazendo esses pontos, né, no parecer da nossa Comissão de Legislação e Justiça. Outra coisa também importante de esclarecer, que independente se a gente aprovar ou reprovar esse projeto de lei, o laudo vai ser aplicado da mesma forma. O servidor tem o direito de contestar esse laudo, sim, né, de forma administrativa, protocolando o requerimento na prefeitura, solicitando que seja reavaliado isso, mas a lei independe se nós aprovar ou não. Se a gente não aprovar é por questão de legalidade mesmo, porque ela não está de acordo com a CLT ou com a Constituição, mas não tem nada que vincule com o laudo. Exatamente, vereador. Eu acho que a partir do momento que a gente fala do laudo, a gente desvinculando, o qual, teoricamente, agora, com a lei ou sem a lei, terá que ser colocado em pauta pela administração. Porém, existe um responsável técnico que assina o laudo. Esse responsável técnico, se há algum desentendimento no laudo, que irá responder sobre isso.
Porém, a administração, ela fez a contratação de uma empresa para fazer o laudo, e essa mesma não passa o laudo para a gente, essa daí fica, e é questão direta e única da administração fazer aí esse laudo. Nós aqui, enquanto vereadores, estamos dando uma olhada nessa lei, conforme todos os vereadores falaram muito bem aqui, já deixar claro também para todos os servidores, essa casa aqui não está para tirar direito de ninguém. Eu acho que a gente sempre sabe, sempre fala que o servidor é o que faz a prefeitura estar andando em boa direção, os nossos marujos, né? Então, com toda certeza, essa Câmara tá junto com os servidores. Jamais a gente aprovaria aqui uma lei indo em desencontro com a Constituição, que tivesse contra a Constituição, que tirasse os benefícios do servidor. Então, por isso eu disse, é bom separar o que é a Lei 50, que é o nosso estatuto, que é onde a gente se embasa. No caso, se não houver algum embasamento de alguma lei trabalhista no estatuto, elas vai se referir à CLT. Porém, nós aqui, enquanto Câmara, não temos poder nenhum em cima do laudo que foi emitido aí pela empresa. Então, antes de darmos continuidade à nossa sessão, quero registrar a presença aqui do nosso ilustre ex-prefeito Antenor de Senha. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por comparecer a essa casa. E também gostaria de agradecer a presença do Paulão Claudino, que também foi presidente desta casa aí. A gente agradece. Vamos, então, agora, dando seguimento na ordem do dia, a apresentação do projeto de decreto número 1/2022, que concede título de cidadão benemérito ao mesmo senhor José Hamilton Claudino. Solicito a leitura do mesmo. Apresentamos o presente projeto de decreto legislativo que tem por objetivo propor o título de cidadão benemérito ao senhor José Hamilton Claudino em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados em prol da cultura, da educação, do turismo, do meio ambiente e esporte e demais outras atividades na administração pública no município de Tijucas do Sul. Nascido em 17 de março de 1948, na localidade de Ambrósios, José Hamilton Claudino é filho de Tereza Geis Machado e João Claudino Machado. Iniciou em 1956 a escola primária, tendo como professora sua irmã Yolanda, num paiol cedido pelo seu pai, o seu Janguta. Fez a terceira série na Escola Estadual Professor Francisco Manuel de Lima Camargo. Em 1962, frequentou a quarta série e começou a trabalhar como balconista no Armazém de Secos e Molhados de Tijucas do Sul. Em 1964, foi trabalhar como balconista em Tabatinga e, em seguida, em Curitiba, nas proximidades do estádio Dorival de Brito. Em 1965, ele retorna com a família para Tabatinga e faz uma sociedade na criação de suínos com seu pai, além do cultivo do milho e feijão. Em 1967, abandonou a sociedade em busca do seu sonho, ser jogador profissional de futebol. Foi fazer teste no Clube Atlético Ferroviário. Após um mês de peneiramento, foi contratado como juvenil, recebendo um salário mínimo. Em 1968, foi jogar no Clube Atlético Primavera. Teve convite para fazer teste como profissional no Operário de Ponta Grossa e no Ferroviário de Tubarão, Santa Catarina. Mas, decepcionado, desistiu da carreira e continuou trabalhando no armazém do cunhado em Curitiba.
Em 1969, foi convidado pelo então prefeito, senhor Nir Marcílio de Oliveira, para trabalhar na prefeitura no setor de energia elétrica. Contudo, ao invés de aceitar o convite, resolveu montar um bar e sorveteria em sociedade com os irmãos João Maria e Antônio. Em 1972, casou-se com Erli Mari Cruz, com quem teve seus 2 filhos, a Kelly Cristina Claudino e o Gessé Daniel Claudino. Nesse período, dividiu sua atividade profissional entre o bar e a sorveteria e a serraria do sogro Artírio Cruz. Em 1974, encerrou as atividades do bar e sorveteria e começou a estudar. Foi através do curso supletivo em São José dos Pinhais que descobriu o gosto pelo estudo. Para manter a família, desempenhou várias atividades, como criador de frango, apicultor e recenseador do IBGE, atividade que ajudou no reconhecimento das comunidades do município. Em 1975, iniciou sua atividade de professor, onde, voluntariamente, à noite, nas dependências do Colégio Estadual Professor Francisco Manuel de Lima Camargo, dava aulas para os amigos. Então, com o 2º grau completo, assumiu aulas como professor de ciências, também do Colégio Professor Francisco Manuel de Lima Camargo. Em janeiro de 1976, ele cursou o 1º período da licenciatura em ciências e, como acadêmico na área, foi contratado como professor suplementarista no Colégio Estadual Murilo Braga e no Colégio Estadual Francisco Manuel de Lima Camargo, onde saiu somente no ano de 2005, quando se aposentou. Em 1982, ele concluiu a licenciatura e prestou concurso público para professor da rede estadual. E neste mesmo ano foi nomeado diretor do Colégio Estadual Professor Francisco Camargo, quando então conseguiu construir a quadra de esportes, além de promover inúmeras aventuras educativas com os alunos, como viagens ao Quiriri, passeio nas cavernas, lancinhas, caminhadas na Serra do Araçatuba, entre outras. No ano seguinte, foi convidado pelo prefeito José Antenor de Senha para assumir o cargo de chefia da educação e inspetor estadual de educação. Em 1986, voltou para a Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para cursar ciências biológicas. Ficou no cargo da chefia da educação do município até 1990. Em 1988 até 1994, assumiu a presidência da Associação Atlética Beneficente Boca Júnior. Ficou no cargo de assessor do prefeito João Maria Claudino do ano de 1993 a 1996. Em 1998, coordenou o projeto de plantação de mudas de hortênsias na PR 281, produzindo mudas no então projeto CEIA, projeto este reativado em 2021 pelo Rotary Club, no qual está atuando voluntariamente na produção e plantio das mudas de hortênsia. No ano 2000, na coordenação do turismo municipal, mobilizou a visitação pública na Serra do Araçatuba, em parceria com os moradores locais. Em 2005, casou-se com Meire Maoski, compartilhando assim a educação de uma enteada, Rúbia Maoski Werner, que considera como filha, pois esteve presente desde os seus 4 anos de idade. Após a sua aposentadoria, passou a residir em sua propriedade no Rio do Fojo. Continua voluntariamente dando aulas de microscopia na Escola Municipal Deputado Leopoldo Jacomel, no Matulão, e também recentemente participando do Conselho Municipal do Turismo, com o propósito de integrar o município no portal virtual turístico da Grande Reserva da Mata Atlântica. Em todos os momentos,
inspirado pelo grande amor do seu pai, Janguta, pelo município de Tijucas do Sul. Sempre foi visionário, sonhador, abnegado, altruísta, comprometido com a sociedade e a sua possibilidade de transformação. E, principalmente, como bom biólogo, um apaixonado pela vida, pela natureza e tudo que está no seu contexto. Sua biografia completa poderá ser conferida anexo a este projeto, o qual colocamos para apreciação e posterior aprovação do plenário. Ricardo Chicoves Oliveira, presidente, e Josmar Luiz Camargo, vereador. Vereador Tuti, está aberto para a explanação. Histórica, né, professor Hamilton? Acho que para todos já conta teu, né, quantas páginas deu aqui. Por que uma homenagem ao professor Hamilton? Uma pessoa que marcou a minha juventude, enquanto professor, amigo, parceiro do futebol e pelos ensinamentos recebidos. Pela sua dedicação, Milton, e conhecimento, se tornou uma pessoa respeitada por todos. Nas pessoas onde falei há uma semana que eu venho colocando aqui, convidando, aqui não ia faltar espaço, né, Milton, para receber tantas pessoas. Mas as pessoas onde eu falei pessoalmente, foi uma coisa assim tão gostosa, bonita, Milton, da pessoa de você. Tuti, você está de parabéns. Porque você está levando uma pessoa com um legado, né, uma luta de você de quantos anos por Tijucas do Sul. Sempre falo para a Joana, minha esposa, quando nós criamos aqui esse projeto, né, cada um dos colegas aqui, nós colocarmos, né, o cidadão benemérito, já conversamos com a Joana. Eu já tenho o meu candidato, que é você, Milton. Sua história no município marcou trabalhos realizados por muito tempo, sem falar do seu lado humano, onde muitas vezes com seus próprios recursos não nos deixou faltar nada quando saímos jogar bola. Tem uma história aqui, Milton, até a presença do Toninho Rosário, fomos jogar em no Capão Raso, e lá nós retornamos em torno de 1h30 da tarde. Que Deus o tenha, né? O Gibe estava junto e o Ari, que é o cachorro, estava junto. E nós, Milton, falamos, Milton, nós estamos com fome, não queremos chegar em casa com fome. Paramos no posto Cônsul, e você e o Toninho, nós quebrados, né? Os jovens sem emprego, o Milton e o Toninho pagaram o almoço para nós. Foi muito legal. E um privilégio muito grande, né, Milton? Fazia zaga, quanto tempo fizemos, né? A zaga do Boca Júnior, né? E você fez também com o meu herói, né? Com o meu pai, Jossi, né? Quanto tempo você jogou na zaga com ele? O professor Hamilton convocava nós para nós estarmos às 7 horas aqui na Praça Central. Eu lembro que às 6h30, 6 horas, nós já saímos de casa. Porque se nós não chegássemos às 7 horas, o professor Hamilton deixava, né? Então, era 100% da presença do pessoal. Tem uma história aqui também, Hamilton. Com o Gibe também, que é uma pessoa, né, que, nossa, acho que deu muito por Tijucas. O primeiro campeonato que eu fui disputar fora, nós fomos lá em Inhaíba, São José dos Pinhais. E era um campeonato, já acho que o senhor lembra, né, o Adelar e tantos outros. E o Milton falou, nossa, esse jogo é muito pesado, tudo isso vai ficar para o segundo tempo, você e o Gibe. Espero que você lembre disso aí. Quando terminou o primeiro tempo, fomos para o segundo tempo. O Hamilton falou, Tuti, você é muito magrinho, eu não vou por você. É perigoso esse jogo aí, senão eles vão machucar você. Você me deixou fora, Milton. E o titular do nosso time era o Gabina, você me deixou fora. Lembro, você, Milton, como um coringa. Faltava um professor para determinar das aulas e estava lá você lecionando na sala. Isso é fato. Era professor de ciência, professor de matemática e tantas outras matérias, né, Milton? Faltava, assim, homenagem com muito carinho e respeito por vossa pessoa, alguém que contribuiu para a história do município. Professor, muito obrigado mesmo, por todo o carinho que se teve comigo e pela história que ajudou a construir em Tijucas do Sul. Parabéns, professor Hamilton, você é merecedor dessa homenagem.
Então agora, irei colocar em votação o referido projeto. Joane, segue sequência. Aprovado. 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 Está aprovadíssimo esse referido projeto. Então agora iremos... Antes da fala do professor Hamilton, então, iremos para um vídeo. Ando devagar, porque já tive pressa deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as mães e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada e vou tocando os dias pela longa estrada que eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, nada sem si, carrega de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir.
devagar, porque já tive pressa deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mães e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso. Agora, nesse momento, então, convidamos o professor Hamilton para fazer o uso da tribuna cidadã. Boa noite, vereadores. Não vou citar nomes, porque estão todos aí. A maioria foram meus alunos, acho que só 3. Esse aqui eu não sei se foi o Adilson, foi o Cícero, não, e o Joane, mas fui do professor dos filhos dele. E o Patiorne fui dos filhos, não fui dele. Os demais foram meus alunos. Meu boa noite ao público que está presente, em função da reunião da Câmara, e especialmente aqueles que vieram convidados, que não são da minha família e eu da minha família. É um momento, depois desses vídeos aí, a Kelly brincou comigo, hein? Aí é duro de aguentar, né? Mas, enfim. Valeu, obrigado. Eu ia deixar os agradecimentos para o final, mas quero agradecer à Câmara pelo projeto e pela aprovação, e especialmente ao Tuti por lembrar da gente por esse momento. E relatar aqui o que a gente trabalhou para essa comunidade, eu acho que passaria a noite toda, eu acho que não é o que vocês estão desejando, mas, enfim, é muita coisa, né? Eles fizeram um resumo ali, e para descontrair um pouco, né, eu tinha uma foto do teu pai, que lembra que eu te falei, que ele não quis usar uma faixa amarrada no campeonato, aí ele não quis usar a faixa, porque ele achou que era muito... Acho que eu tenho que arrumar aqui um pouco. Então, vou girar aqui. Girar para ficar mais alto. Beleza, aí fica melhor. Obrigado. Então, Tuti, eu tinha a foto, ficou lá na mesa. Esqueci de trazer a foto, que teu pai não estava com a fita, todos com a fita. Ele achou que era uma coisa assim, muito de jovem, né? E outra é a camisa do Ferroviário, que eu saí do Ferroviário, nós fomos campeão da Copa Tribuna, quando eu tive uma lesão, eu não quis receber faixa.
estava tão decepcionado que no dia de faixa eu estava contundido e eu não fui receber as faixas. Daí eu não fiquei com camisa, não fiquei com nada. Aí minha filha fez uma homenagem de presente de aniversário, uma camisa idêntica do Ferroviário, como era antes, só com a diferença que tinha, naquele tempo não tinha nome atrás, ela colocou nome. A qualquer hora ainda quero fazer umas embaixadinhas com ela, aí eu vou passar para você. Mas enfim, o futebol nos levou digamos, a muitas alegrias aí. E o pessoal que está aí do Boca Juniors sabe todo o esforço deles e meu para a gente ter esse clube aí que foi inédito, apesar de que agora anda cambalhando, mas foi uma coisa incrível isso aí. Foi uma raça de todos nós, fora de série, que a gente fez por isso aí. Mas então, a minha vida, eu procurei fazer esse resumo da biografia pensando no que eu fiz publicamente para Tijucas. Não a vida mais particular seria mais para um livro, se fosse o caso, né? Quem sabe alguém um dia escreve um livro aí, ou eu mesmo posso, de repente, ter tempo para isso, porque a minha vida é muito agitada. Mas eu estava revendo aqui e estava vendo essa questão do paiol da escola, né? Que daí, na biografia, ele cita, né? Eu fui morar em Tabatinga, com provavelmente 10 anos, porque a minha irmã saiu de professora e eu tive que estudar em Tabatinga, porque lá não tinha outra professora para substituir. E eu acho que todo mundo, inclusive o Gabriel Oliveira é seu avô? Pai. Avô. Ele foi meu colega lá, né, nessa escola de Ambrósio. Eu lembro bem dele, ele sempre chegava de bicicleta. Era o único que tinha uma bicicleta que chegava lá. Então, em Tabatinga, nós tivemos aula lá com o professor Ildefonso Basto de Moraes. Foi um professor muito, muito bom, duro na pegada. Até uma vez, é ruim citar isso aqui, mas eu de gaiato, eu levei 3 varadas de marmelo dele, junto com 2 amigos que não tinha nada a ver. E como os amigos fizeram uma arte lá, eu acabei entrando junto. E 3 varadas de marmelo, olha, marmelo mesmo, atrás da porta. Mas ele tinha um espírito assim, um professor excelente, mas ele não dava moleza porque a turma que estudava, não é como agora, 14 anos, 13 anos, 10 anos, 12 anos, então estava no primário. Então era pessoal duro também de trabalhar. Mas, enfim, eu só relatei isso, né, para lembrar o tempo de escola. Daí que eu venho para Tijucas e vou me formando. Até a 4ª série. Depois a gente não pôde mais estudar. Não tinha mais, era até a 4ª série o nosso colégio aí. Então a gente ficou muito tempo sem estudar, depois toda aquela trajetória que já foi falada da minha vida, depois meu sonho era futebol e tudo mais, né? Mas fui muito bem, graças ao Dissenha, que me fez a cabeça para me jogar. Certo, estava jogando mais ou menos, ou ele queria que eu fosse funcionário dele lá, não sei. As duas coisas. Mas deu certo, um peneiramento muito difícil. Isso é sonho de todo guri, né? Todos os guris têm esse sonho, mas é uma atividade muito complicada. Futebol é dura. Precisa ter muita malandragem. A gente é educado na seriedade, então é difícil, né? Colega te cuspir na cara por querer ganhar, digamos assim, marcar um gol, depois ganhar a escalação. Não é lá a coisa, na época era meio complicado. Mas, enfim, a gente teve muita aprendizagem, né? Até mesmo me levou a incentivar a estudar, porque eu vi que dentro do clube eu era um dos analfabetos que tinha lá. Então, daí me inspirou a avançar nos estudos. Então, algumas coisas aqui que foi falado, que eu gostaria de complementar apenas, né? Com relação, depois da vinda da gente, na década de 70, então, eu tinha o bar aí, eu montei uma brincadeira para atrair fregueses, mas já
por esporte que a gente gostava muito. Fizemos uma cancha de esporte atrás do bar, e lá era nosso ringuinho. Era uma poeira com 6 focos, 3 de um lado e 3 de outro, 150, e nós, era aquela luta. Daí veio a Copa, aliás, a CISO 70, trabalhando num projeto, e aí eu gostaria de apenas ver a minha liderança em termos de esporte. Ela começa aos 14 anos. 14 anos com o falecido João Camargo, ele me escalava já para jogar no segundo e tal. É uma pessoa assim que eu sonho com ele, porque ele era muito ligado no esporte e a gente gostava demais. Então, quando ele começou a não liderar mais, ficou meio acéfalo a cidade de organização de jogos. E nessa fase de 15 anos, 14 anos, eu já fazia ofício, trazia time, porque era uma forma de liderança. Então, eu tinha essa vocação de liderança na área esportiva. Aí a CISO 70 veio aí e queriam fazer um campo de futebol. Nós não tínhamos terreno. Se eles tivessem terreno, nós vamos fazer um campo de futebol. Quem que lidera? Quem lidera aí é o Hamilton. Eles foram lá conversar comigo no bar. Pois é, a gente precisava fazer um campo, porque nosso campo era no terreno da igreja. E daí nós fomos falar com o prefeito da época, ele não quis comprar o terreno, porque achava, talvez fosse caro, não lembro quanto que era, porque eles não fariam o campo se não fosse um terreno também público, porque fazer um campo no terreno da igreja, mas depois vende lote, é o que estava acontecendo, vendia o lote, o nosso campo foi cada vez reduzindo. Então aí resolveram, o que poderia fazer aí? Bom, porque lá no Ferroviário a gente tinha muita quadra de esporte, então vamos fazer uma quadra de esporte. Daí era o terreno da igreja onde está a rodoviária. Então daí a gente construiu com um esforço incrível uma quadra aqui que o colégio não tinha. O Francisco, aliás, o Murilo Braga, e a educação física era feita nos gramados, não tinha lugar para fazer uma quadra. Então nós fizemos um mutirão com essa comunidade e eu liderando, fizemos campanha de cimento, conseguimos 100 sacos de cimento, uma sociedade pobre, Tijuca era muito pobre, gente. Uma dificuldade, trabalhar na lavoura com carrocinha, cavalo, milho, feijão. A gurizada tinha uma dificuldade de comprar uma chuteira, um quichute na época para jogar. Então daí fomos fazer essa quadra, nós íamos tirar areia no domingo, no Rio Gama, a gurizada enchia o caminhão, ia lá, carregava e fomos fazendo um monte de areia. A Pedra Brita estava terminando o asfalto, o Floresvaldo, falecido Floresvaldo, tinha o avô dele, que era dono da área da pedreira, nós ia carregar de a paz, Pedra Brita, e fomos preparando o material, o cimento, que já estava ficando velho, e aí nós fazíamos mutirão para fazer essa quadra. Foi uma coisa assim incrível, que onde hoje é a rodoviária, aquela partezinha. Então o colégio, quando nós terminamos a quadra, foi o primeiro pessoal a utilizar essa quadra, né? E depois que a gente conseguiu a quadra do colégio. Então a gente nessa área esportiva, eu realmente liderei com muita garra, né? E o pessoal acreditava em mim, a gente ia, e eles iam, a gente foi construindo. Depois veio a possibilidade de construir esse campo de futebol aqui no centro, era um terreno do Estado. Daí o prefeito era o João Camargo, ele disse, vamos pode usar esse campo aí, vamos fazer uma terraplanagem aí, fazemos um campo que se um dia o Estado quiser fazer alguma coisa, o Estado não estava sabendo de nada, isso é patrimônio do Estado, né? Aí, conversando com o pessoal do Bloco Esportivo Tijuca, tempo Jussi, Samuel, toda essa turma aí, o Toninho e o Rosário moravam no Matulão e já estava se incorporando o início do Boca Juniors, que está aí o meu amigo Jarek, que formaram o Boca Juniors. O pessoal não sabe por que Boca Juniors, a maioria da história. O Boca Juniors começa com o mascote do Ferroviário, era um bonequinho moreno de boca vermelha. Então, o grito de guerra da torcida do Ferroviário era Boca Negra, Boca Negra. Então, eles estavam iniciando, nós tínhamos o Bloco Esportivo Tijuca, e a gurizada montou Filhos do Boca, Boca Júnior.
O pessoal pensa que está ligado à Argentina, nada a ver, né, Jair? Então, daí, a gente começou a luta nesse campo. Conversei com o seu Norberto, ele disse, não, eu faço aí para vocês só pelo custo do óleo essa terraplanagem. Bom, tudo bem. Eu não sei se eu vou me alongar muito nisso aí, não sei como é que está, entendeu, esse tempo aí, porque são histórias, eu vou me referir mais, já que o esporte, o Tuti falou muito, eu só quero deixar clara essa parte aí. Então, daí o que aconteceu? O senhor Norberto topou uma parada. Eu fui emprestar dinheiro, o clube não tinha nada, né? Bloco esportivo, eu emprestei dinheiro, fui lá nos Ambrósios da Vila, no Taquaró, prestar dinheiro lá, para a gente, paguei 6 meses do dinheiro, assim, descontando juro, para não ter que pagar juro, porque você tinha que pagar do bolso, já descontando com o empréstimo, já o juro de 6 meses, naquele tempo não tinha inflação, o juro, mas o juro de 3%, era um juro muito alto. Mas, enfim, começamos a plantar grama. Primeiro caminhão de grama, nós fizemos um caminhãozinho do seu Hermínio, fomos ali onde que é hoje a Sanepar, tinha um gramado, que ali só tinha umas 3 casas, tinha um gramado ali que os animais pastavam, animal solto na cidade, vaca, cavalo, era tudo solto na cidade nessa época. E o gramadinho pastado, a gente foi lá, ficamos umas 15 pessoas, o Tadeu com o caminhãozinho do seu Hermínio, o Samuel, o Jussi, enfim, a turma toda. Pô, carregamos o dia inteiro tirando numa pá aquela grama, fomos ali, plantão, deu um cantinho no campo ali, o pessoal desanimaram o Jussi, então, me disse, Milton, olha aí, ó. Ele trabalhava na prefeitura, daí ele trabalhava na parte de elétrica no começo, quando eu não quis aquele emprego, era para ser eu, Jussi e o Dir. Daí eles ficaram, eu não quis, porque eu vim em Porubara e não quis ser empregado da prefeitura. Então daí o Jussi, ele comandava o pátio, e quando eles iam num lugar que tinha grama fora aí, um lugar bom, que eles estavam com os empregados, às vezes ele trazia um caminhão de grama que eles tinham que fazer bueiro, aproveitavam e tiravam, né? Mas a primeira pegada deu um desânimo incrível e foi duro, gente. Eu trabalhei, eu tinha 20 horas na época, 20 horas, e 20 horas eu trabalhava nesse campo. Quando eu fui para o Passo Fundo, que eu estudava em férias, e quando eu cheguei nas férias eu estava com a mão tão calejada que ele falou, o que você anda fazendo aqui no campo de futebol? Daí levei foto, né? Daí o Toninho Rosário deu 1000 metros de grama tirada lá no Matulão para a gente buscar lá e trazer aí, não sei se o frete foi nós que fomos buscar ou ele trouxe. Foi desse jeito que fizemos o campo. Depois o Boca Júnior, né? E o Boca Júnior é outra história da nossa sociedade, porque em 86, quando o Boca Júnior depois, eu tive umas brigas bem... Quando o nosso, eu não quero me perder nesse campo aí, porque tem uma história muito bacana, que é bom a sociedade saber esse processo de desenvolvimento, né? Então, quando foi que nosso campo conseguimos completar essa grama, a grama do Matulão não deu muito certo, porque lá é um ambiente muito úmido, uma grama larga, e ela praticamente morreu, mas depois ela voltou com outras espécies. Mas foi um problema aquela grama, né? Então, daí, o campo prontinho, nós tínhamos criado a Associação Hospitalar, e eu já meio menino, vamos dizer assim, menos de 30 anos, já fazia parte da Associação Hospitalar. E a Associação Hospitalar, até muita dificuldade, fazia eventos, festa para construir o hospital. Aí eles resolveram, numa reunião nossa ali da associação, de utilizar o campo para fazer um torneio. O primeiro torneio, então, foi em função do Hospital Nossa Senhora das Dores. Quando estava todos aqueles times lá, jogando no final, nem lembro quem que ganhou aquele torneio, mas, enfim, o campo foi moído, a grama nova, depois do torneio o dia inteiro. O senhor Norberto estava, e daí o Jango, era o prefeito, fez aquelas escadarias que dá acesso hoje ao Colégio Levanil. Então, daí o senhor Norberto estava assistindo o jogo e eu disse, senhor Norberto, agora nós temos que ver
esse torneio foi para o hospital. Agora nós temos que ver o custo do óleo para nós ter que pagar. Ele disse simplesmente assim: Hamilton, depois de eu ver esse torneio aqui dentro desse campo, em função do hospital, não tem que pagar nenhum litro de óleo. Então, isso é marcante na sociedade. Era uma sociedade que eu não imagino hoje, parece que essa geração que está vindo aí não tem essa garra que nós tínhamos, né, de querer que as coisas acontecessem. Então, depois disso aí, já ficamos livres dessa dívida e o campo agora serve para a escola, não teve problema nenhum para o Estado, ganharam uma terraplanagem de graça aí, né? E daí surgiu a ideia do Boca Juniors, daí eu só vou me referir a uma partezinha aí. Quando forma uma associação, daí já mais legalizada do Boca Juniors, fizemos fusão desse bloco esportivo, porque o Boca Juniors era uma piazada muito boa de bola e era interessante unir os dois times. Então, daí, numa reunião, eles pediram para mim falar com o seu Aldo Cruz, para nós comprarmos um pedaço de terra para nós fazer uma sede. Antes, a gente começou a trabalhar com a igreja aqui para fazer a sede, o ginásio de esporte para nós, junto com a igreja, mas daí o padre da época não queria, ele queria que a festa principal não fosse para isso. Nós ia construir um ginásio para a igreja, mas a festa principal não era para nós. Então, nós vamos que não era legal aquilo ali, então vamos partir de uma compra de terreno. Aí eu cheguei para o seu Aldo e digo: olha, o Boca Juniors quer comprar uma área tua aí, onde foi tirada a terra para o asfalto. Ele disse: não, eu não vou vender isso aí para vocês, porque vender barato, eu nem quero vender essa área, porque meu filho talvez vá fazer onde ficou depois a parte do CTG, aquele tiro de laço e tal. Agora tem uma parte aí para baixo, se a minha família aceitar, eu faço uma doação para você e os meus filhos fazer esse ginásio de esporte, porque eu vi você fazendo esse campo, mas eu não vim pedir terra para mim, eu estou pedindo para o Boca Juniors. E Deus: não, eu dou para você coordenar isso aí, eu sei que você gosta de esporte e tal, você fica meio a meio com meus filhos e faz um ginásio de esporte aí. Não, eu vim aqui em função do Boca Juniors fazer esse pedido aí. Se a minha família aceitar, eu faço a doação. E ele fez a doação, tem a escritura nós temos uma gratidão incrível para a família do seu Aldo, porque eles fizeram essa doação e que hoje está toda... Inclusive, esse espaço que ele disse, ó, daqui para baixo, pegava todo o pântano lá. E nós não quisemos pegar para não até abusar com a vontade dele. Então, eu espero que um dia o Boca Juniors faça uma placa muito legal para ele lá. Mas seria isso, minha gente. Isso eu me referi mais ao esporte. E tem um sonho que eu gostaria de citar aqui, você pode achar até uma loucura. Eu nunca tive cargo eletivo, a não ser no Boca Juniors, presidente, que mais uma convocação de ser do que uma eleição. Nunca tive cargo eletivo, fui diretor da escola a pedido do seu João Camargo e da Avani Linhares, para mim aceitar aquela direção na época. Eu aceitei porque ela disse assim: ó, se você aceitar essa direção, eu vou dar uma geladeira nova para esse colégio e um fogão novo. Imagina a dificuldade que tinha. Enfim, eu assumi a direção com toda a inexperiência, né, porque eu era acadêmico ainda, e, então são fatos da vida, né? Então, por isso que eu digo, for citar tudo que aconteceu na minha vida, é uma loucura dentro dessa cidade. Tanto no esporte que não dá nem para comentar aí sobre, se não era nem professor de educação física, nós fazia tantos eventos esportivos aí. Eu às vezes fico pensando, hoje tem tanto professor de educação física, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, precisa fazer um estudo, porque não tem tanto esporte como nós fazíamos. Entende? Mas, enfim, tem, mas na proporção que devia ter, porque nós éramos uma turma pobre, vamos dizer, inexperiente. Essa questão,
isso serve até para o colegiado aí, é sobre uma estrada. Eu tenho um sonho nessa estrada. É uma coisa pública. Uma estrada que ligue, porque Postinho, eu puxava cargueiro de roça lá daquela região que eles plantavam no área do meu pai que ele vendeu. Então esse Postinho, quando meu pai foi candidato a segunda vez, tinha 100 votos no Postinho. Eu não quero falar de política, não estou fazendo campanha nem nada. Mas dos 100 votos que tinha lá, ele teve 99. E um voto que era contra era de um professor que foi meu, do Carlos Alux, que era o presidente da mesa. Todos os votos ele teve naquela. Então, é uma comunidade que tinha um respeito muito grande pela minha família. Então, eu penso que o Postinho sofre tanto para vir. Depois, quando foi feita aquela estrada, que o prefeito Antenor Batista tentou melhorar uma estrada mais próxima, ele convidou o João Andrade para mostrar. Se ele me tivesse convidado, porque eu também não sabia, eu tinha me oferecido para mostrar os trajetos legais daquela estrada. Ela ficou muita curva e muita descida, que não era ali o trajeto, entende? Poderia ser naquela direção, mas ficaria um pouco, uns 2 quilômetros menos, com menos descida. Isso é uma questão de planejamento público, por isso que eu estou me referindo a essa questão mais para o futuro da cidade com vocês. Pensarem nisso. O trajeto, andando nessas montanhas, olhando o Postinho, depois olhando a cidade de Tijuca, e pegando uma régua no mapa, você nota que o trajeto do Postinho, quando você sai daqui, você não está indo para o Postinho, você está indo praticamente para o norte. Aí você vai no sentido, não está indo para o Postinho, está indo para o norte, então você anda quase 2 quilômetros aí para o norte. Aí vai mais ou menos para o Postinho. Quando chega lá, que a gente chamava no Machado, vira lá para o Nardão, que está lá para a casa do teu pai, quase 2 quilômetros indo para o norte de novo. Entende? Então, essa estrada, ela vai sempre saindo fora da comunidade. Eu estou falando... Está secando a garganta. Então, essa estrada que vai agora, passa lá no Paulão, ela tem do Postinho até o Paulão, não tem casa nenhuma. E se ir lá por trás, ela também não tem casa, porque ficou só a grandes florestas, área com floresta de Mila Irmão e tal, não tem moradores para discutir. Então, esse projeto eu venho discutindo, inclusive com o Paulão, quando ele estava na Secretaria de Agricultura, que ele foi ensaibar essa estrada, não vai ficar legal. Porque o legal era sair aqui, ó, na direção do Clubinho, Saibeira, Ribeirão do Meio, Onça, Caivinha, Taquaroca, Postinho. Quase que já fiz isso de mochila, nas costas, com GPS, para provar que isso aí não passa de 15 quilômetros. E hoje, para ir para o Postinho, mesmo pela estrada do Paulão lá, ela vai. E aqui você ia trabalhar com os ônibus, que hoje é uma dificuldade de manter ônibus nas estradas, que são muito longas. Eu acho que a nossa sociedade, vocês vereadores, precisam pensar, ou até como político futuro aí, dessa estrada. Não é querer nada, é apenas um sonho, essa estrada do Postinho, que eu até citei aqui, porque eu precisava de convir que é o trajeto. Você ia fazer uma estrada no meio da agricultura. O pessoal de Tijucas, agora é menos, mas eles só plantavam ali, Ribeirão do Meio. Então já tem estradinha da agricultura, é só ir acertando. Ia ficar Postinho, que é um lugar tão longe, tão dificultoso, que nós íamos na educação, quando eu era chefe da educação, nós voltávamos tonto de lá, com enjoo de tanto fazer curva naquelas estradas e tal, e a manutenção muito difícil. Não tem moradores, se vocês analisarem isso. Então é esse ponto que eu gostaria de dizer que é um sonho para Tijucas ainda. E no mais, minha gente, eu sei que o tempo já está bem esgotado, eu gostaria aqui de me referir da estrada do Postinho, e a lei do SIM agora, amanhã eu vou receber o certificado do SIM, que a prefeitura disponibilizou a regulamentação da lei, mas essa lei já foi feita, ela
93, 96. Caducou, acho que vocês fizeram outra lei, não sei como é que é essa história aí das leis, porque às vezes eu não coloco. Então, esse era um outro sonho que agora está se realizando nessa administração, e tem 3 que vai receber o certificado, e eu sou um deles, com o queijinho artesanal fazendo lá. Outra coisa que assim, sobre o município, que eu coloquei aqui como sonho, né? A gente fez talvez vocês aí no registro da casa, a lei da APA dos Ambrósio. Quando a gente pensou essa APA, porque eu participava muito da APA de Guaratuba, participava, eu trabalhei fazendo um bico de turismo na prefeitura, na segunda gestão no João Maria. Ele não estava colocando ninguém, eu disse, pô, mas precisamos colocar alguém nesse turismo aí, tem tantas coisas para ser desenvolvidas aí e tal, quer cuidar disso aí? Assim, não tinha uma secretaria hoje como tem, organizada, era assim, departamento, ou então ele me convida, porque no governo do ONI, ele não colocou ninguém também, que foi depois, né? Então ficou muito parado essa questão do turismo. Então, por que essa APA dos Ambrósio, que essa lei deve ter caducado já? Na época, eu participando das leis lá, eu percebi que quem financiava a APA de Guaratuba era o KWF da Alemanha, o banco da Alemanha, e mais o governo Lerner, que tinha contrapartida da metade desses valores. Assim, então, a gente participou muito disso aí. Eles fizeram no mapa, depois de muitos estudos, uma ampliação da APA de Guaratuba, que pegaria a bacia Rio São João. Aí o secretário de Guaratuba disse a Milton, não sei a tua influência lá, por que vocês não criam uma APA? Porque essa APA vai ser o Estado criar, vai ser mais uma parte do Estado mandando muito mais e pode complicar. Como eu via que tinha dinheiro muito bom vindo de lá, quem sabe nem seria eu um cara especializado para isso. Mas tendo uma lei, com uma equipe especializada, poderia trazer, eu até na época pensava isso, trazer dinheiro para manter a floresta que tem de araucária, dentro que era Ito Moura, ali no Córrego das Pedras, são árvores centenárias que estão lá agora protegidas, porque a lei é dura do pinheiro, senão eles já estavam tudo no chão, entende? Então a gente fez o mapa de 8.000 hectares dessa APA, ela está desaparecendo, mas o intuito dessa APA era preservar as bacias do Rio São João, que elas levam a água para o Vossoroca, que eu penso que amanhã depois essa usina de Aguaricana, Chaminé, feche em função de água boa para Curitiba com essa água do Vossoroca. Então, a gente pensando assim numa coisa, talvez isso seja uma visão, eu esteja sendo visioneiro, mas eu só estou apenas citando o porquê disso aí. E se a gente pudesse trabalhar organicamente, hoje não está a bacia do Rio do Fojo, a maior parte orgânica do município, plantando organicamente, e se tivesse esse recurso lá da Alemanha, não poderia estar esse pessoal muito mais organizado? Então, essas minhas visões, gente. Por isso eu quero encerrar esse papo falando da APA. Eu não espero que isso é uma coisa complexa. Até o Raisca, nós tivemos uma discussão aqui, porque ele disse assim, como é que estão criando uma APA aí no meio da população? E aí eu perguntei para ele, e a APA de Guaratuba não está em cima do bananal, do maior bananal do Paraná, ali naquela onde seria a 101 de Garuva até a 277. Então, daí ele quis me dar uma pegada, aí eu dei um encontrão nele e pronto. Porque, na verdade, é difícil fazer uma APA que não tenha ninguém, né? Então, daí até hoje eles não conseguiram fazer os comitês, porque deu problema essa área do bananal e tudo mais. Mas, enfim, esse é um outro assunto que não apenas estou citando, porque às vezes tem lei. Outra coisa seria, que eu sei que os vereadores, já fui com eles, mas precisa que tomem mais postura com relação ao monumento das trincheiras. As trincheiras a gente foi, os vereadores foram conhecer, não os novos aqui, mas eu pedi uma vez para o Carlos aliás, o vereador Cláudio Martins, que ele fizesse uma lei de tombamentos das trincheiras.
E ele não fez. Daí eu falei com o Cladomiro fez uma lei mais abrangente, ficou muito boa a lei. Daí ele queria conhecer as trincheiras, eu fui com os vereadores lá mostrar a trincheira. Acho que daqui não estava ninguém naquela gestão. Agora essa última, dessa que eu passei e tal, mas ele não foi nessa visita, né? Então nós fomos lá ver as trincheiras. O sonho seria, as trincheiras, eu levei a professora Gisele de História a mostrar as trincheiras, foi provado que realmente são trincheiras, até o IFAM, através do Henrique Schmider. Então isso aí não pode ficar abandonado lá. É o único monumento. Guerra é guerra, dá até raiva de falar em guerra, mas enfim, Tijucas participou e às vezes as guerras são salutares para o desenvolvimento legal, né? Eu não sei se eu fosse hoje essa guerra, se eu seria Pica-Pau ou Maragato, não sei. Eu poderia ser um ou outro, mas enfim, os Maragato venceram aqui, mas perderam na Lapa. Nós não temos quase nada da história de material bélico, que ficou tudo na Lapa. Mas tem as trincheiras que ela está fora da área da prefeitura, que se a gente soubesse que o loteamento universitário, que tem aquela parte que fica a prefeitura, a gente soubesse das trincheiras, nós teria colocado aquela parte lá e não tinha que ter hoje que desapropriar ou comprar uma área. Isso nós precisamos pensar, gente. Senão o tempo vai passando e se esquece. Por isso, é o meu alerta aí para vocês. Seria isso, me desculpe eu entrar nessas duas linhas aí. Eu quero, então, agradecer muito o Tuti por lembrar de mim e agradecer aos vereadores que realmente fizeram essa lei e aprovaram. Muito obrigado. E todos os meus amigos que vieram aqui, mais os meus familiares e todos os presentes. Minha eterna gratidão. Muito obrigado. Professor Hamilton, acho que a gente agradece pela aula que a gente sempre recebe. Eu fui um dos últimos, eu acho, a participar das suas aulas. Daí acho que teve, depois ali da 8ª série, que sempre a gente ficava na expectativa de chegar sempre próximo ali para a gente estudar com o professor Milton. Sempre tinha aquela expectativa, porque a gente já entrava aqui no colégio do Francisco Camargo e já assim, não, o professor Milton lá é mais daqui 2, 3 anos. E daí eu tive o privilégio de estudar com o professor. Eu tenho dó dos mais jovens que não tiveram esse privilégio, porém, uma forma de agradecimento também à comunidade do Matulão, o qual eu sei, a mãe é diretora lá, sempre está indo lá, incentivando os aluninhos pequenininhos lá, e trazendo essa contribuição à comunidade das suas maravilhosas aulas. A gente que agradece. Então, nesse momento, convido o Tutão para ir ali entregar o certificado. Só lembrando, né, que essas ideias do turismo, hoje vocês não acreditam quem está visando. Nós temos a Sueli lá no Solais, temos o Natanael aqui no Apocalipse, e Araçatuba. Está vindo gente no Araçatuba, porque eu não estou explorando valores. O bônus perdido é R$25 por pessoa. E todos os meus amigos ali, pô, você está comendo baratinho. Não, eu quero que isso seja. Tijuca está sendo reconhecida com essa montanha, com essa maravilha das serras, para muitos cantos. O pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Florianópolis, todo final de semana, São Paulo. Então, é só para lembrar que essa questão do visioneiro das montanhas não foi tão só visão, ela está acontecendo, beleza? Eu sou suspeito em falar daquela área, né, professor Hamilton, porque eu cresci lá, né, a área do Matulão, então a área de casa, o quintal de casa, mas com toda certeza a gente sempre está olhando com carinho, e se Deus quiser essa gestão, e todos os colegas vereadores irão fazer o máximo para que a gente possa desenvolver, além do turismo, o que a gente também está amanhã, aproveitando, dando um grande e feliz Dia do Agricultor a todos os agricultores, amanhã, recebendo o título do Capital dos Orgânicos. Então, a gente agradece.
Tem a foto de... Foto, acho que de todos nós ali, após a sessão, né? Vamos agora a palavra livre, Joane. Boa noite a todos, companheiros vereadores, vereadoras, esse público presente, o pessoal que nós assiste pelas redes sociais. Uma boa noite especial para o ex-prefeito Antenor de Senha, que na sua época se deixou uma grande marca no município, uma grande história, junto com o seu vice, Antoninho Rosário, e também estendendo aí uma boa noite para o Paulão, presidente da Câmara, meu companheiro naquela gestão. Boa noite aí para o Dair, sua família, o Jarek, enfim, a todos aqui que estão presentes, né? Nardão, secretário da Agricultura, e também quero parabenizar o Dia do Agricultor, que é uma pessoal sofrido, né, que bota comida na nossa mesa. A todos os agricultores, principalmente dos nossos municípios, né, e também parabenizando por estar saindo, né, esse selo, né. Então isso vai trazer uma grande regalia para esses produtores, né, que constroem os seus artesanais, né, para ter mais facilidade para vender, né. Gente, hoje eu estou meio baqueado. Eu passei o dia no hospital hoje, quando era 7h30 eu já estava no hospital, Nossa Senhora das Graças. Então, levei anestesia, fiz uma endoscopia com ligadura de veia, né? Acabei saindo de lá 4h da tarde. Então, para mim chegar a tempo, a sessão, cheguei a tempo. Então, hoje eu estou meio sonolengo, né? Então, queria estar em casa deitado e dormindo já, né? Gente, seria isso aí, que Deus abençoe todos vocês. E a homenagem do Milton, mais nada que merecido. Parabéns, Tuti, por ter lembrado que o Milton é uma pessoa que deixou uma grande história no nosso município, construiu uma grande história. Então você merece, Milton, essa homenagem. Meus parabéns. Uma boa noite a todos. E participe, gente, participe sempre da sessão, não só nos dias da homenagem, gente, sempre venham participar da sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite, professor Milton. Seu nome estenderam boa noite aos demais presentes nesta casa. Gostaria de parabenizar o vereador Tuti pela linda homenagem que está prestando aí ao professor Hamilton. Uma pessoa merecedora, com certeza, que contribuiu muito para o nosso município, não só na área do esporte, mas da educação e tantas outras. Então, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, as pessoas têm que ser reconhecidas e valorizadas enquanto vivas, porque após a morte já não faz muito mais sentido, né? Só para a família. Então, mais uma vez, parabéns, Tuti, e parabéns, professor Hamilton. Vereador Cícero. Boa noite, colegas vereadores, o público que nos acompanha e público presente. Quero aqui agradecer a presença do ex-prefeito, senhor Antenor de Senha, o ex-vereador Paulão, secretário da Agricultura, secretária da Educação e os demais. Que linda história, professor. Eu já tinha visto o senhor aqui no município, mas não tinha assim pessoalmente conversado com o senhor. É uma homenagem assim, mais do que merecida. Parabéns ao vereador Tuto pela essa iniciativa, né? E que bom essa homenagem, o senhor receber ela em vida, né? Eu acho assim que a coisa melhor que tem é você homenagear alguém com vida. O senhor está aí presente com seus familiares, seus amigos, curtindo esse momento, e um momento muito merecido, né? Eu estava acompanhando a sua história. Eu, quando vim para Tijucas do Sul, em 1990, conheci um aluno seu, João Alberto, que hoje ele é diretor de um colégio em Curitiba, e foi uma das pessoas que
Eu tive assim, o primeiro contato aqui em Tijucas do Sul, através da mãe dele, Dona Balduína, e ele falava muito no seu nome. Então até eu tinha curiosidade de conhecer o senhor, por quantas vezes que ele falou no seu nome. Então, meus parabéns, né, por tudo que o senhor já fez, e tem muito ainda para fazer. Você tem muita coisa para fazer por Tijucas do Sul. Quero aqui agradecer a presença também do empresário Odaí, o amigo Odaí, a esposa dele, né? E que Deus abençoe o senhor com muita saúde, que o senhor possa continuar essa trajetória aí, uma história de vida muito bonita. Meus parabéns. Vereador Adilson. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, a todo o público aqui presente. Essa homenagem vai mais do que justa, né? Tive o prazer de ser o aluno do professor Hamilton, e como o Tuti falou, nós gostava das aulas do professor Hamilton. Eu estava até lembrando as aulas que eu não gostava mesmo, era o professor Wilson. Aquele homem era brabo. E estava olhando também a Janinha de Senha, que era nossa professora de matemática na época. Mas o professor Hamilton, ele sempre dava as aulas aconselhativas. Ele aconselhava nós para a vida. Ele não só ensinava, mas aconselhava para a vida. E acredito que muitas pessoas se deram bem na vida seguindo o exemplo do professor Hamilton. Pode ter certeza disso. E eu até mesmo quando o professor Hamilton se mudou lá para Araçatuba, eu achava, falei assim, agora esse vai ser difícil estar pela cidade, agora vai descansar. E me enganei, porque agora acho que ele está trabalhando mais ainda. Então, quando a pessoa se esforça e faz de tudo para o município, eu acho que não se aposenta nunca. Ele vai continuar sempre trabalhando. E nós só temos que agradecer por todo o esforço que o senhor tem feito pelo nosso município e por ter nos educado enquanto aluno. E essa homenagem, na verdade, é simbólica, porque o senhor merecia muito mais, muito mais. Eu vou usar até uma brincadeira que o Tuti não me leve a mal. Eu estava lembrando ali, o Tuti falou assim, quando nós estávamos vindo o futebol, estava sem dinheiro, o professor Hamilton pagou o almoço. Aí está explicado por que a homenagem. Uma brincadeira, gente. Não foi uma vez só, foi outra. Mas isso demonstra o coração que o professor Hamilton tem, né? Também agradeço pela presença do ex-prefeito Antenor de Senha. Também nós temos um carinho especial por ele, o qual também se esforçou, né, pelo nosso município. Tive o prazer também de trabalharmos junto, tanto com ele quanto a Janinha, o Adelar. Trabalhamos lá na Estrada Bonita, quase um ano junto. Aprendimos muita coisa lá. E quero dizer que o começo da minha vida até lá, eles me tiraram do fundo do poço. Quando eles me levaram para trabalhar lá, eu lembro que no dia que a Janinha chegou lá para me convidar para ir trabalhar, nós não tinha quase nem o que comer em casa. E foi uma loucura que eu fiz, porque tinha um vizinho meu que estava pagando aluguel e eu não conseguia mais pagar aluguel. E eu falei assim, eu vou morar de favor num paiol que meu pai tinha e vou dar minha casa para vocês morarem. No outro dia, a Janinha chegou lá em casa para mim trabalhar com ela lá para baixo, que ela dava a casa para morar. Eu falei, foi de Deus. E eu fui para lá e doei a minha casa para outra família morar. E fiquemos lá quase um ano. A família saiu da minha casa, no outro mês eu voltei a morar em casa. E foi aonde que comecei a minha vida ali. Eu não tinha carteira de habilitação na época, consegui a carteira de habilitação lá. Quando eu vim de lá, já vim habilitado e já vim trabalhando como motorista aqui em Tijucas. E graças a Deus as coisas só melhoraram. E hoje estou aqui representando a população de Tijuca do Sul. Você vê como a vida dá uma volta. E seria isso, uma boa noite a todos, que Deus o abençoe a todos. Vereador Everaldo. Boa noite a todos os presentes, né? Uma boa noite a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Falar do professor Hamilton, né? Eu estudei com ele, né? E ele aposentou, né? Quem diz que quem faz o que gosta, ele não trabalha. Ele está fazendo o que ele gosta, que ele ama, tanto é que aposentou, mas continuou fazendo, quer dizer, ele estava fazendo o que ele gostava. Então, parabéns ao Tuti, né, por ter escolhido o nome do professor Hamilton para fazer essa homenagem, né, mais do que merecida.
e a toda a família, né, que acredito que se sente ali orgulhosa, né, porque vê um reconhecimento, né, como muitas vezes a gente já falou aqui, um reconhecimento em vida, né, porque a pessoa morre, vai lá, dá o nome de uma rua, de uma praça, mas para a pessoa, né, o que serviu, né? Então, uma homenagem dessa, eu acredito que ela é muito gratificante, tanto para quem recebe, quanto também para quem está dando essa homenagem. Então, parabéns. Queria também falar um pouquinho hoje, né, do Dia do Agricultor, né? Falar do agricultor é falar de nós mesmos, né? Nossa cidade, nossa raiz, a nossa história, né? Aqueles que construíram a nossa cidade. Nós somos um município que ainda está emergindo, que ainda está crescendo, que está se desenvolvendo, e devemos isso aos nossos agricultores, aqueles que vieram, que construíram, que trabalharam e fizeram a nossa cidade ser o que ela é hoje. Então, o parabéns, ele é muito pouco para dizer para os nossos agricultores, né? É simplesmente gratidão, né? Não temos palavras para dizer o quanto o trabalho dos nossos agricultores fez a diferença na nossa cidade, faz e acredito que continuar fazendo ainda por um bom tempo, né? Pois vemos a questão dos orgânicos se desenvolvendo, a cada dia se expandindo, né? A agricultura, ela tem o seu valor, o seu lugar na economia da nossa cidade. Então, aos nossos agricultores, muito obrigado, que Deus abençoe, que o trabalho possa cada dia mais ser recompensado. Nós sabemos que os tempos não são fáceis, mas acreditamos que o amanhã sempre será melhor. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, e seria isso. Tenham todos uma boa noite. Vereador Potiorno. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, de mais esta casa, agradecer a presença do nosso ex-prefeito Antenor de Senha e os demais. Eu aqui vim para Tijucas com idade de 8 anos, conheci o falecido Janguta, Banesque, eu acho que eu vi no tempo da eleição deles. Então, o legado do nosso professor aí eu assisti desde o começo aí. Eu só tenho essa carinha de piá, mas eu estou com 66 anos, professor. E o senhor, eu gostei muito do senhor contar que o senhor levou umas varadinhas da professora, mas o senhor perdeu para mim. O senhor levou umas varadinhas, a professora me deu uma bambuzada e atorou o bambu na minha testa. Então, esses dias nós estávamos falando, agradecendo os professores aí, e eu achei até divertido, assim, a gente gosta de comentar as coisas, né? Então, eu falei que eu dei muito trabalho para as professoras, porque eu era perversa na escola. Então, o senhor perdeu para mim, que ela quebrou um bambuzinho na minha cabeça. Seria isso e... Passo a palavra. Tuti. Boa noite ao público presente, a todos que estão pela rede social nos acompanhando. Aos meus colegas, o Rubens, o Sérgio, o Ulisses e o Nil. Sei que a visita de vocês hoje também é contra a luta que estamos contra a insalubridade. Pode ter certeza que nós vamos sim, até hoje ficamos a manhã toda discutindo o assunto lá, e se pode ter certeza que essa casa aqui vamos fazer sim o que é justo, né? E vejo assim os colegas da área de saúde, tanto da educação e outros. Então, como o presidente já falou, a gente não teve acesso, né, esse levantamento que a empresa fez, estamos solicitando, né, quem foram as pessoas que foram retiradas, né, insalubre no próximo mês. Então a gente está averiguando a fundo para ver a realidade correta, e pode ter certeza que a gente vai lutar até o fim, com certeza. E também, que legal, né, Milton? Então, você viu, isso só foi elogios, né, Milton? Acho que mais que merecido mesmo, né? E quero aqui, desculpa, vai faltar um monte de nomes eu falar, né? A presença do Amadeu, né? O Ládio está aí, né? O Toninho, o Paulão, o Marcão, o seu Rubens está lá, né, seu Rubens? Professora da minha filha, que adora o senhor, e tantos outros, a minha amiga Lorena, Daí, a sua filha, Suzy, que bom que você está aí, né? O Hamilton é uma pessoa assim, bagunça. Quando eu falei para bagunça, não pensou em 2 vezes. Eu vou estar lá, né, Tuti? Danilo, a mesma coisa, no WhatsApp, pode contar comigo. A Sandra, Dodonto, Denise, enfim, todo mundo, né, Kelly? Que gostoso, né? A gente, né, ver a colocação, né, e o que o teu pai é por Tijuca, e é por Tijucas, né?
Agora vai enfrentar o queijo lá, né, Milton? Amanhã já vai, mas se prepare um pedaço para nós lá, né, Milton? Já tem os queijos lá, já tem 2 anos que estão lá, né, em estoque, né? Mas, gente, era isso mesmo e uma boa noite a todos. Raquel? Boa noite a todos os presentes e demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu estou muito feliz porque é uma situação atípica aqui na Câmara, porque a gente tem a honra de receber, né, meus ex-professores, o professor Hamilton, nessa linda homenagem. Me vem à memória suas aulas de biologia, seus esquemas no quadro, suas aulas práticas fora de sala de aula. Né? Foi um professor que marcou muito a nossa vida. E quando a gente olha assim para o professor e tudo que... Agora eu entendi por que a Kelly foi para o lado do esporte. Porque realmente o professor sempre gostou da parte esportiva e teve o privilégio da filha ir se formar nessa área. E eu olho lá o Bagunça, eu penso a mesma coisa. O Danilo foi fazer educação física, provavelmente muito incentivado pelo pai dele. Então, hoje eu estou muito feliz por a gente estar recebendo aqui os meus ex-professores, né, e que serão professores para sempre para mim, e que eu tenho o maior orgulho do professor Hamilton, da professora Deise Claudino, aqui presente, da professora Gisele, e da Jane de Senha, que também foi minha professora, acho que ela teve que se ausentar um pouquinho antes. E aqueles professores assim, que realmente marcaram a vida da gente, a gente nunca vai esquecer. E quando a gente lembra lá das aulas do professor Hamilton, a gente lembra também dos colegas, alunos que estudaram com a gente, né? E a Meire, hoje esposa do professor Hamilton, nós estudávamos juntas, fomos alunas dele, né, Meire? A Sandra Camargo, que está ali, também foi aluna da professora Lorena, né? Eu acredito que a Denise também, a Denise Rocha. Então, a gente fica feliz de ver os professores aí que foram... alunos do professor, no caso a Lorena, psicóloga, a gente vê todas as pessoas tão felizes e bem encaminhadas na vida, e com certeza o professor sempre deixa sua marca na vida dos seus alunos. Agradeço a presença do Diego Marmettini, da Joana, do professor Danilo, enfim, de todos os professores e demais familiares e pessoas aqui ilustres, como o ex-prefeito, o seu Antenor, o Paulão Claudino, que fez a sua marca na história aí também como presidente aqui dessa casa. Então, a gente agradece a presença de todos, o secretário Nardão, todas as pessoas aqui que vieram prestigiar o evento, a filha ali do Milton também, a Rúbia, né, que é um pouco filha também. Então, a gente fica muito agradecido com a presença de vocês, com os demais familiares e amigos, né? Porque o que a gente leva dessa vida é tudo isso. É o que a gente plantou, que a gente colhe, né, professor? E que coisa boa, ter tanta coisa boa para mostrar e para deixar esse legado aí para a nossa cidade, para a nossa população. Seria isso. Boa noite a todos. Tudo? Não mencionei, né, Jarek, você, a Gisele, o Nardão, a Meire, né? Em especial, claro, a presença da minha esposa, Joana, que ela sabe que eu amo ela, né? Está explicado, né, Tuti? Então, primeiramente, uma boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, ao público presente, os servidores dessa casa, vereadores, vereadora, servidores também da prefeitura. Gostaria de dar aqui o agradecimento à presença do Nardão, secretário da Agricultura, em seu nome também, convidando a todos, amanhã, a partir das 2h da tarde, então, a entrega do título da Capital dos Orgânicos e toda a nossa festa, que começa hoje, dos nossos agricultores. Feliz Dia dos Agricultores mais uma vez, e então todos convidados a partir da manhã, às 2h da tarde, na Praça Central. Gostaria aqui também de agradecer a presença da secretária Denise, do Odair, presidente da SETES. Gostaria aqui, já que eu mencionei o nome do professor Milton, um grande professor, eu acho que nada mais justo da professora Kelly, que foi minha professora, a professora Denise, agora não,
professora Denise, não é secretária, é lembrar da professora, né? Também a professora Deise, Gisele, o professor Danilo, todos os meus professores. Então, a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês aqui. O Tuti, que agradeceu também, tem que agradecer o meu sogro Amadeu, que também está ali, presença ilustre. Não, né? Só você agradecer. Mas, então, eu agradeço a todos por ter comparecido a essa casa. Sintam-se sempre bem-vindos a estar participando conosco. Todas as quintas, nós estamos aqui para, com certeza, fazer uma Tijucas melhor. E com toda certeza, professor Hamilton, o sonho de você é sonho de todos nós. Sonho de ver uma Tijucas cada vez melhor, cada vez maior e trazendo um desenvolvimento enorme para todos nós. Então, nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando o próximo dia 4 de agosto, às 17h30. Meu muito obrigado.